Boa noite, estamos no ar com mais uma live da Ação Clima Popular, um projeto de popularização da pauta climática, do repertório de meio ambiente e sustentabilidade relativo aos processos, né, de preservação ou de devastação, assim ao contrário, as questões ligadas à desigualdade, à contaminação planetária, ao desequilíbrio ecológico, do qual faz parte, né, a emissão de gases que provoca o aquecimento global. Então, toda vez que você falar em contaminação, ponha isso na conta do capital também. É sobre isso que a gente fala aqui, né? E o nosso propósito é trazer para o máximo possível de pessoas, seja presencialmente ou virtualmente, esse assunto que ficou por muito tempo restrito a gabinetes, restrito a meia dúzia de especialistas, e a maior parte das pessoas, daí a ideia da Ação Clima Popular, né? A maior parte das pessoas não teve acesso a essas informações. E agora nós estamos vendo o processo dos extremos climáticos em curso e as pessoas não têm nenhuma estrutura de prevenção, além de todos os direitos que foram negligenciados ao longo de décadas. As pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, mas estão vivendo os impactos, né? E, logicamente, a corda sempre estoura para o lado mais fraco, para o lado dos mais vulneráveis. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma questão que é bastante delicada, mas é muito necessária, né, que é a questão da energia, o uso da energia fóssil, seja ela de gás, seja ela de petróleo, né, nas diversas modalidades de extração, prospecção e perfuração, fracking, que é uma das agressões que a gente faz ao planeta para obter matéria-prima, e assim por diante. E o Ludwig está aqui com a gente hoje, querido, seja muito bem-vindo. Vou passar a tela e o microfone para você enquanto nós fazemos os nossos compartilhamentos, e daqui a pouco eu ponho minha cara aqui. Falou? Boa live para nós, querido. Boa noite aos seguidores do canal Clima Popular. Boa noite, Geraldo, grande companheiro aqui já de há anos aqui que nós estamos, justamente como ele citou, né? Estamos dando voz a algumas pautas, né? Que são pautas da população, são pautas da vida, né? Da vida como um todo, né? Ludwig aqui do povo Mapuche, de Wallmapu, eu moro aqui já no Brasil há mais de 20 anos, há uma década mais ou menos venho me debruçando nas questões ligadas aos povos indígenas, né? Desde a perspectiva linguística, literária e também histórica, e essencialmente histórica, a partir de cartas, relações, de documentos, de arquivos, né, que conjugam, de alguma forma, ou têm conjugado e adensado no que conhecemos como a história da colonização, né, o desencobrimento do outro, na voz do professor Henrique Dussel. E para nós, povos indígenas, e também para os não indígenas, e também para os povos tradicionais, para os quilombolas, para os pequenos produtores rurais, nós sabemos que justamente somos o lado mais vulnerável. Isso aqui é muito bom deixar em claro. E por que somos o lado mais vulnerável de toda essa história, que inclusive eu vou mostrar aqui com fatos, com demonstrações? Porque muitos desses territórios que são ocupados pelos povos indígenas, pelos povos originários do sul de Abya-Yala ou da América do Sul, são territórios em cujo solo, em cujo subsolo, existem o que a produtividade capitalista chama de jazidas. Jazidas, inclusive, é um termo que já foi utilizado desde o século XIX por um grande estudioso chamado Charles Lyell, um inglês, hoje cognominado como o pai da geologia, né? A partir do momento que surge a disciplina geologia, começou um estudo, né, e classificação, falando tecnicamente, eles começaram a fazer uma axiologia dessa disciplina, a fim de encontrar todas as propriedades, de mapear todas as propriedades do fundo da Terra, da crosta terrestre, né? Não fossem todas essas investigações, esses descobrimentos, como se chama comumente,
dentro da historiografia positivista, né, não fosse isso, o estudo marca, esses estudos de geologia, no decurso do século XIX, ele começa a marcar uma outra trajetória definida por uma moral social política da época, que era vitoriana. Nós estamos falando da Inglaterra do século XIX, Império. Então, foram eles os primeiros, digamos assim, grandes subsidiários das riquezas do que nós conhecemos como hoje como América Latina, ainda em fundação no mesmo século XIX. Inclusive, o termo América, a terminologia América Latina, Latinoamérica, eram termos que estavam sendo discutidos por aqueles que estavam detendo o poder para si, né, e criando uma subjetividade, né? Ou seja, formando as pessoas segundo a narrativa dessa burguesia, dessa elite que surge exatamente com o Império Britânico e com, obviamente, como acabei de dizer, com um extrativismo do que hoje se chama de commodities, matérias-primas. E nessas descobertas e investigações de geólogos, vulcanólogos, oceanólogos, tem várias, né? A disciplina geologia tem muitas arestas, né? E aí cada um vai estudando as propriedades dos fundos, dos oceanos, dos vulcões, etc. e tal. E essas pessoas que estudam, elas vão ser as que vão dar continuidade a essa grande máquina de extração que hoje nós conhecemos, petróleo, lítio e gás. E hoje, exatamente, a convite do Geraldo e do canal Ação Clima, né? Clima Popular, né? Vamos tratar sobre o fracking, que já causou uma rusga entre a Argentina e o Brasil a partir de um fracking para exploração de gás e petróleo de um lugar da Argentina que se chama Vaca Muerta, que está na região de Neuquén. Como eu nasci no estado-nação do Chile, eu morei também a minha adolescência lá na Argentina e eu conheço aquelas regiões, né? Hoje estou com mais de 50 anos. Quando eu fui, eu era muito jovem ainda, estava com 20, 22, né? Ainda tinha saído da secundária e fui conhecer aquelas regiões, né? Maravilhosas, eram lindas, né? Na época nem se falava disso, desse tipo de extrativismo, né? Então, porque isso começa a surgir na medida em que o desenvolvimento foi avançando e na medida que os governos progressistas foram avançando nesse processo de neoindustrialização, ou seja, como se fosse uma atualização do modelo industrial dos anos 50. Então, começa a industrialização 2.0, desde a década de 2000 para cá, graças aos governos chamados de maré rosa, ou governos progressistas, né? Como o caso do primeiro governo Lula, Néstor Kirchner na Argentina, estava Correia no Equador, estava Bachelet no Chile, estava Mujica no Uruguai, estava Zelaya em Honduras, né? Então, Hugo Chávez na Venezuela, que foi uma peça motor também para alimentar a questão do fracking. Então, com a ajuda dos poderes políticos, essas grandes empresas começaram a se enriquecer e a se desenvolver também em termos de administração e gestão. Não apenas dos recursos que eles estavam... aqueles recursos que estavam eles em busca, não. Eles, justamente para criar um sistema fechado na América do Sul, principalmente, que estaria ligado ao ALBA, que era o mercado dos países da América Latina, né, para não depender nem do Mercosul, que é uma invenção imperial norte-americana, e também não depender da ALCA, que é propriamente dos Estados Unidos, né? Como sempre os Estados Unidos está atrás de todas as tragédias aqui, né? Mas, enfim, o fracking, eu não sou especialista em nada desse tipo de geologia, eu apenas conheço pela parte histórica, porque quando a gente vai fazer
uma investigação de onde que vem isso, onde começou, a gente não tem como não dialogar com a história mesma, a historicidade, a historiografia, né? Então, falando da geologia, eu conheço, inclusive, o tratado sobre geologia desse autor que eu citei antes, Charles Lyell, né? O britânico explorador, né? Que ele começa a demarcar todos os pontos iniciais para que hoje exista um fracking, né? Então, tem a ver com a disciplina geológica, e essa disciplina ela vai avançando na medida em que a economia política também vai avançando, e os grandes poderes tomam conta de todos os recursos e começam a trabalhar em conjunto, que isso nós estamos sendo testemunhos até hoje, até o dia de hoje. Inclusive, mais, muitos já devem estar sabendo sobre a margem equatorial da bacia amazônica, que foi praticamente entregue também às grandes multinacionais estrangeiras. Então, isso aqui não é um fenômeno novo, porque a geologia surge no século XIX exatamente para favorecer esse tipo de expansão mercantilista e marítima também, né? Não sei se alguém sabe, mas os barcos, as grandes feitorias, elas, na medida que essas investigações geológicas avançava também a indústria do aço. Então, Inglaterra começa cada vez mais a produzir barcos enormes, feitorias enormes, né, com o único intuito ou finalidade de vir até a América Latina, a América do Sul, e levar o petróleo e outros recursos desde aqui para abastecer, fornecer, inclusive, eles lá na Inglaterra. Então, já vemos que Estados Unidos e Inglaterra, mais uma vez os dois, atrás desse tipo de projetos, né? Eu passei para o companheiro Geraldo, inclusive, eu gostaria de mostrar, já que agora vamos nos localizar, para a questão do que acontece ali em Vaca Muerta. E eu tenho, inclusive, aqui um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, porque aqui a gente também não vive só de notícias, a gente vive de leitura, né? Esse livro aqui, sinceramente, da ex-presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esse livro, inclusive, em 2020, a gente ia fazer esse lançamento desse livro em português, porque eu era o único que tenho ainda até hoje a tradução em português desse livro, que iria sair pela Boitempo, mas veio a pandemia, e eu estava comentando um pouquinho antes aqui com o Geraldo sobre isso. E aqui, já na página 417, ela mesma começa a retratar, as sobras e os pesadelos dessas sobras, os pesares. Então, se fizeram grandes sobras de industrialização da Argentina, desde a época do Néstor Kirchner, lá pelos idos anos 2000, e durante as duas governanças dela como presidenta, né, da Argentina, né? Passou da família Kirchner, né, o Néstor passa, né, praticamente a herança política para sua esposa, né, que é a Cristina Fernández de Kirchner, né? E ela dá continuidade e acelera o processo de industrialização, quer dizer, algo muito parecido aqui, né? O neoliberalismo surge nos anos 90, aqui surge das mãos de Fernando Collor. O FHC, ele consolida o neoliberalismo durante os seus dois governos, e o novo governo progressista do Lula, o governo atual, na sua terceira versão, muito diferente da versão primeira dele, é o governo que começa a conciliar com grandes empresas em nome também do progresso e do desenvolvimento da nação, da industrialização, do consumo. E aí entra a questão do petróleo, porque o petróleo é o combustível para as grandes indústrias. E aqui, nesse link aqui que eu compartilhei com o companheiro Geraldo, já falar sobre... Olha, eu estou aqui, eu não tenho como compartilhar, por isso que eu mandei para o companheiro para compartilhar com vocês. Igualmente, os links vão ficar nos comentários, os links aqui de tudo que eu vou mostrando para vocês
vão ficar nos comentários para que vocês mesmos leiam, vocês mesmos façam suas próprias interpretações, né? Mas sempre visando que, explicando desse modo que eu estou explicando, eu estou trazendo parabolicamente o que significa toda essa problemática, né? A questão do petróleo é contramão, inclusive, de muitas das decisões políticas, dos altos escalões políticos que se tomam em outros lugares do mundo. E nós estamos à contramão. Tanto é que parece que a gente não consegue sair dos anos 80. Então, para que a gente avance na luta ambiental, que também é indígena, e a luta indígena também ela é ambiental, nós temos que ter, pelo menos, um conhecimento base que nos transfira para um espaço de participação nessa tal vida democrática existente. Ou seja, quando as pessoas começam a descobrir que há atrás de uma luta ambiental, sobre a questão climática, sobre a questão indígena, a questão das leis de terras, reforma agrária e todos esses assuntos e muitos outros assuntos, todos eles estão dentro desse bojo da luta indígena ambiental, que é indígena e que é ambiental. Esses territórios, pelo jornalismo ambiental, tem um texto aqui que é uma pessoa que, inclusive, eu conheço, já cheguei a ter comunicação com essa pessoa, que é Fernando Cabreira, coordenador do Observatório Petroleiro Sul, OPSUR, que fica exatamente na região de Neuquén, que é o norte da Patagônia. Seria indo se a gente vai de aqui em direção ao Ushuaia, quem tiver um mapa mundi aí, pode ver, pode abrir, Neuquén é o noroeste de uma vasta região que se chama a Patagônia, que cobre 2 países, que abrange 2 países, o Chile e a Argentina. Não sei quantas milhões de hectares tem qualquer área total, mas esse seria a Amazônia, do extremo sul da América do Sul, Mas não é a Amazônia apenas em termos de reconhecimento pelos seus recursos, também é a Amazônia exatamente pelo papel que cumpre dentro do âmbito político. E aí que entra a Cristina Fernandes de Kirchner, porque ela fala sobre isso e ela fala dos problemas que já houveram com os povos originários, que é o povo Mapuche de Puelmapo. Todas aquelas regiões da Argentina Central, de Buenos Aires, Mendonça, La Pampa, e daí para o sul, Chubut, Neuquén, Ushuaia, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Terra do Fogo, e as ilhas, todas essas regiões estão habitadas por povos originários, em sua maioria povos Mapuche, que são os povos de Puelimapo. Puelimapo, em Mapudungun, significa povos ao oeste da Cordilheira dos Andes, porque do outro lado da Cordilheira dos Andes é o Almapo, que são os povos ao leste da Cordilheira dos Andes, já sentido o Oceano Pacífico, né? É bom explicar isso aqui, eu vou explicando para que as pessoas vão se situando e vão compreendendo a dimensionalidade do tema. Então, o Fernando Cabreira, com o qual nós tivemos comunicação, graças a que já no ano passado e no ano retrasado, já vinha se falando sobre esse fracking, que essa perfuração abaixo de 3 metros de profundidade e que causa muitos estragos, ele já vem denunciando esses danos que estão sofrendo uma das tantas comunidades de povos Mapuche que mora nessas regiões. Se essa pessoa é um técnico, ele é um vulcanólogo, ele é geólogo, esse senhor é formado, né? Eu tive comunicação com ele via e-mail, a gente foi trocando algumas ideias, e justamente foi na época em que já houve a primeira fratura entre o Brasil e a Argentina, quando a Marina Silva, junto com o Lula atual, já estavam assinando um tratado para fazer um gasoduto desde a província de Neuquén
lá nesses lugares que eu comentei agora, até o Brasil via Rio Grande do Sul. Só que nesse trajeto todo, que seria mais de 3.000 quilômetros, nesse trajeto, todos os campos por onde passa exatamente esse gasoduto, que esses gasodutos vão por baixo da terra. Então, é muita terra que tem que ser mexida, né, por falar assim, né, e ao mesmo tempo o gás, ele não é, por mais leve que seja, ele também causa tremores profundos na terra, causando ruínas, né, causando estragos nas casas onde moram os indígenas, mas não também os indígenas, também as pequenas cidades do interior, tanto das províncias de Neuquén, quanto a província do Rio Negro, que é do lado, que já é uma região de vale, né? Também é parte da Patagônia, mas é uma região de vale, e inclusive muitas das maçãs que chegam aqui ao Brasil para vender nos grandes supermercados, nas grandes redes de supermercado, vem dessa província, Rio Negro, e do lado está Neuquén. Neuquén tem uma paisagem semidesértica de pampa, né, de Patagônia, é um bioma específico, né, é um bioma que tem sua própria estrutura de bioma patagônico, e esse bioma ele vai passando para um bioma cordilheirano, ou seja, da pré-cordilheira dos Andes, onde já tem mais vegetação, e dependendo do fluxo de neve que cai nas alturas, os degelos da cordilheira vão formando os grandes rios, os grandes lagos, e essa água também alimenta as populações dessas regiões, Neuquén, Chubut, Rio Negro, né? Então, vai se ligando várias coisas. E esse senhor fala aqui, esses links vão ficar nos comentários, certo? Sobre as rachaduras nas paredes das casas, né? E aqui, inclusive, ele fala, a experiência Neuquén com o fracking é como uma espécie de pequeno adianto que pode ocorrer em outros lugares se chegar o tal do fracking, né? Se isso já está acontecendo lá, e se isso realmente for ser uma ação concreta, for se concretizar esse gasoduto, o imperativo é que todos os impactos ambientais vão repercutir diretamente nas pessoas e nos seus lugares de domicílio. Vamos fazer um diálogo disto com o que acontece lá em Maceió com a Braskem. A Braskem, justamente, também é um sistema de fracking, que vai por baixo de 2 metros para a extração de gás xinto, que acho que chama, né? Gás xisto. Isso, xisto, perdão, o gás xisto, né? E o que é que está acontecendo lá em Alagoas? Exatamente isso. A cidade está afundando, as casas estão rachando, a cidade está desmoronando. A mesma coisa aqui, só que numa perspectiva muito maior, mais trágica ainda. Se lá em Maceió nós temos sido testemunhos sobre o que está acontecendo ali, naqueles bairros da cidade, dentro da cidade, da própria cidade de Maceió. Imaginemos muita cidade de Maceió entre Neuquén e Uruguaiana, Rio Grande do Sul. É um verdadeiro desastre. Além do mais, que o gasoduto não vai chegar em Uruguaiana, se supõe que vai ter uns quantos quilômetros ao interior do estado do Rio Grande do Sul, que é onde esse gás vai chegar e vai ser reproduzido, vai ser refinado para se transformar em gás para as grandes indústrias. Isso aqui é muito bom que vocês tenham em conta. Ah, não, mas traz progresso, traz empregos, beleza, tá. Eu não vou falar nada disso, porque se eu adentrar nesses temas, a gente vai ter uma... Então, não é a minha... Né? Se entrar nesses temas, vamos nos centrar aqui. Beleza, pode trazer progresso entre aspas, e empregos. Só que o custo disso é muito alto.
Além do mais, os lucros são das grandes empresas estrangeiras, que mesmo que o BNDES banque uma grande parte dessa obra, os lucros, ou seja, a extração do gás mesmo, os lucros vão para as grandes empresas estrangeiras. E aqui só, como sempre tem sido, inclusive desde a Inglaterra, no século XIX, em função de extração de riquezas e de recursos, só nos deixam os despojos. Eu estou falando aqui do jeito que eu sinto mesmo, porque eu sou indígena, e além do mais, eu me comunico com Weixafem, como nós chamamos as lideranças mapuche. E eu converso com uma Weixafem, e ela comenta para mim que tem coisas que, possível, ela não quer comentar. Ou seja, é crítica a situação. E ainda mais, nós temos mais um grande detalhe que a gente não pode deixar passar por alto. O novo governo da Argentina, daquele sujeito que eu nem quero falar o nome dele. Mas esse sujeito, a diferença do outro de cá, é um sujeito que tem a fixação na área econômica. Por que ele tem uma fixação na área econômica? Porque ele, o que conhece de vida e existência, se situa única e expressamente na escola austríaca. Havia alguém por aí que tenha lido sobre o que foi a escola econômica austríaca, com Menger, com vários autores que vêm delineando esse neoliberalismo que nós estamos vivendo hoje, que começa também, né, não por acaso, começa também lá no século XIX, e ele vai aumentando seu poder de narrativa no século XX, aí entra governo, sai governo, entra governo, e vão se adaptando à circunstância que eles vão modelando. Porque economia política, desde o século XIX para cá, é uma realidade construída para justamente fazer prevalecer a economia acima da polis, ou seja, acima dos interesses, dos verdadeiros interesses dos cidadãos. Quando se fez esse fracking, tanto no regime da Cristina Fernandes de Kirchner, não houve o que constitucionalmente também está escrito na Constituição da Argentina, que é um referendo, para ver se as pessoas estão de acordo ou não com fazer Vaca Muerta, que foi quando eles fundaram Vaca Muerta, que é o grande complexo de hidrocarburos deles lá, ali na província de Neuquén. Entende? Dito isto, né, a gente vai fazendo a gente vai caminhando por essa trilha, e aí nós vamos encontrar que a economia estando acima da polis, ou seja, acima dos interesses do cidadão, os grandes grupos econômicos, eles vão crescendo o olho, né, os olhos deles, em cima dos recursos para serem transferidos para as empresas e bancos estrangeiros. Hoje, então, houve nessas décadas de 70, 80 para cá, uma transferência não apenas de recursos, em termos de recursos energéticos, como também o lucro. Todo o dinheiro ia para fora via Citibank, Chase Manhattan Bank, Financial Bank, todos esses bancos americanos que trabalham, inclusive, para a Bolsa de Valores de Nova York e tal, né? Então, foi uma época de muita transferência de valor em termos de recursos, de extrativismo predatório e em termos de lucros. Por isso que desde os anos 70, 80 para cá, que o tema do ambientalismo, como chamam por aí, conheceísmo, né, o tema da questão dos povos originários, as temáticas sobre a lei de terras, a concentração fundiária, têm sido temas que não foram relevados já no seu devido momento, quando o neoliberalismo estava crescendo cada vez mais e se alimentando dessas teorias econômicas. Ninguém colocou um freio, eram poucas as vozes que havia, e eu lembro, eu tinha 10 anos, mas já ouvia falar sobre mudanças climáticas, mas ninguém dava 5 de bola. Hoje já está na Vox Populi, né? Só que até chegarmos aqui, a gente passou por um
grande período de destruição ambiental. E junto com essa destruição ambiental, a morte, inclusive, a morte de muitos indígenas, líderes, camponeses, quilombolas, pequenos agricultores. Por quê? Porque foi se suscitando o discurso também midiático do progresso, do desenvolvimento, que o Brasil vai ser grande, que é um processo que se deu quase em todos os países da América Latina e quase que na mesma temporalidade, ou seja, enquanto que o Getúlio Vargas falava disso, o Perón, lá na Argentina, também falava de desenvolver, de não sei o que, de progresso, vamos fazer uma Buenos Aires à la francesa, aqui era uma São Paulo à la italiana, um Rio de Janeiro, e o sonho do Brasil virou uma grande Ipanema. Pois bem, o Brasil hoje está virando um grande shopping, por causa da especulação imobiliária. Né? Olha, as narrativas são até às vezes... Né? Mas, enfim, tudo isso está encerrado dentro, ou se encerra dentro desse modelo de depredação e de exploração muito mais do que predatória. Por quê? Porque vaca muerta, neste caso, vaca muerta, lá na Argentina, vaca morta seria um nome esquisito até, né? Mas é o primeiro lugar da América Latina que se situa como esse novo modelo de exploração, ou seja, foi um laboratório criado para ver em que iria dar esse grande complexo de hidrocarburos ou hidrocarbonetos, como chamam. Para quem quiser conhecer, tem um documentário que vai ficar também na descrição desse nosso encontro aqui, do canal Eco, que se chama Os Lastros do Gás Fóssil, do Brasil à Argentina, monocultura da energia, né? Eu não tenho como mostrar aqui, mas vai ficar ali esse documentário que são, se não me engano, são 5, 6 episódios. E é muito atual. Está há apenas 2 meses que passou, ele está em português, está legendado, para as pessoas mais ou menos, vocês entenderem, compreenderem a dimensionalidade daquilo que eu estou aqui desgregando junto de vocês, via Facebook, através do canal, que eu agradeço mais uma vez aqui, né, o grupo do Clima Popular. Eu acho muito indispensável, importantíssimo para a galera aqui compartilhar esses links também para os seus amigos, seus colegas de trabalho, sua namorada, por aí, quando surge na vida cotidiana, que é a vida que a gente vive de verdade, a gente tem que, às vezes, ter essa narrativa do povo para chegar junto dela, e no momento que uma senhora qualquer, um ser humano daqueles que acorda às 5 horas da manhã e fala assim, nossa, eu estou sentindo muito calor, eu nunca senti tanto esse calor. Pois é, e aí você tem uma infância e fala assim, pois é, mas você sabe que tem um pessoal ali, cabeça aí, que está se debruçando, que conhece, que viaja, que sabe, e eles mandaram os links aí, legal, da hora, pode me mandar? Pô, aí, mano, pô, da hora, tio. É isso, porque essas informações têm que chegar nas pessoas, tem que chegar nas pessoas das favelas, das comunidades, tem que chegar. Aqui a gente não trata de ego, de celebridade, não, aqui a nossa finalidade é passar esse conhecimento para que as pessoas comecem a tomar conta e noção da impossibilidade de continuar nesse modelo dessa economia política que ainda reincide mais uma vez em discurso do século XX, que somente trazem mais destruição e mais atraso. Porque não é o fato de que se criem mais empregos e que há mais avanço. As pessoas que só trabalham não têm tempo nem para pensar nelas mesmas. E não são mais elas que pensam por si mesmas. É sempre um outro que pensa por elas. Por isso que é importante compartilhar isso aqui. É importante também fazer a nossa parte como cidadanias, como cidadãos,
de exigir dos governos locais, municipais, distritais, estaduais e federais que tomem as rédeas do assunto. Porque o que hoje estamos vivendo aqui no Brasil, inclusive eu estou aqui transmitindo desde a Bahia, e eu tenho sido testemunho do que aconteceu com os parentes Pataxó, que acho que muitos de vocês já devem ter se informado, e tudo isso é por causa de terra, seja para monocultura de grãos, monocultura de bovino, monocultura energética, e cujos lucros vão para fora do país. Eles não vão para o erário nacional, ou seja, para o Fundo Nacional, para a contabilidade pública da nação. Não vai. Esse dinheiro é uma transferência de valor, como eu falei antes, são transferências de valores que hoje, aliado com as novas tecnologias, dão maior facilidade para que as grandes empresas ingressem nas soberanias, né? Comprem, inclusive, juízes, políticos, comprem consciências, e eles abocanhem as terras, os recursos estão embaixo do solo, e levam para fora para os seus países, inclusive muitos desses países que depois dão, digamos assim, uma moeda de troca, que uma esmola. Então chega a Dinamarca e chega a Alemanha e dá um dinheiro para o Fundo Brasil, nada contra, mas o que eles estão ganhando atrás dessas grandes empresas é 5 vezes mais do que vocês possam imaginar. Nem eu tenho noção de números, de quantidade de zeros, porque nós vivemos esse sistema financeirista, que o modelo é o modelo voraz desse neoliberalismo que vem dos anos 80, 90 para cá. Agora, logo de eu expor aqui sobre esse documentário que fala sobre, em concreto, qual que é o grande dano ambiental, o dano ambiental ele se traduz em danos à vida e à existência dos povos indígenas que estão nesses lugares onde passa, inclusive, os gasodutos, as grandes tubulações, né? Essas tubulações também, gente, nós temos que compreender uma coisa. Essas tubulações são outras indústrias que fabricam todos os materiais que a grande indústria do gás precisa para extrair gás, ou petróleo, ou qualquer outro recurso energético. Então, aí agora nós temos uma outra coisa, não é somente vaca muerta, são todas as empresas acessórios que estão ao redor dessa empresa que também ganham muito dinheiro lucrando com uma produção de ferramentas, de máquinas e não sei o que tal, para que esses tubos sejam feitos e também as máquinas que vão ferir a pele da terra, né? Essas máquinas vão ferir a pele da terra, né? E quando essa máquina passa, é como se passasse uma tesoura cirúrgica aqui no estômago. Ela corta a terra, ela divide, ela causa uma ferida na terra. É uma ferida. Para nós, povos indígenas, que temos uma relação com a terra espiritual, a gente sente como que se estivessem cortando a gente em dois. Pois bem, essas grandes máquinas pesadas que consomem também petróleo, óleos e tantas outras coisas, também está aliado a toda essa indústria desenvolvimentista. Então, não é somente isso. E todas essas empresas lucram muito, geram empregos, mas o empregador, hoje, minimamente precisa ter um curso técnico. E não ganha tão bem como também é um peão com certificado. Isso também fez parte do modelo progressista na época da Cristina Fernandes de Kirchner. Houve, igual que aqui no Brasil, e muito mais aqui no Brasil, vários programas de Estado para que as pessoas tivessem acesso às universidades. Não para estudar filosofia, não é para estudar, é para estudar ramos técnicos. Então, você é técnico, por exemplo, você é técnico de fazer a tampa dessa garrafa, mas você só conhece
pela sua especificidade, você só conhece a propriedade dessa tampa, mas você não conhece o todo. Então, portanto, você só sabe fazer isso e você vai ser contratado em qualquer empresa somente porque você sabe fazer a tampa dessa garrafinha de água, que, aliás, eu vou dar um golinho aqui. Mas a pessoa não conhece o todo, senão uma das partes. Esse era o ensino técnico que houve aqui também no Brasil e que muita gente chegou a cognominar como os novos servidores, o analfabeto funcional, isso. Aqui se chamava o analfabeto funcional, quer dizer, aquela pessoa que teve um certificado, um diploma qualquer técnico, e vai para o mercado de trabalho. O mercado, como fala o outro ali, o mercado, ele tem que dominar são os grandes oligopólios que transformam tudo em monopólio. Eles têm esses grandes oligopólios, que são as grandes empresas de extrativismo e suas coadjuvantes, elas também têm, né, uma parte de parcela, né, de vínculo com o mercado. Então, a pessoa vai estudar, logicamente, ela vai sair de status de pobre e vai passar para um pobre gold. Então, o cara já se acha, eu que já vivi anos em São Paulo, eu vivi essa fase, onde a pessoa que nunca teve condições, não é contra, as pessoas têm que ter condições, só que as pessoas também têm que pensar que vão estudar para ser peão de um sistema capitalista que é predador e que ela somente conjura para um suicídio coletivo. Então, as pessoas, ao não saber isso, elas transformaram suas vidas como numa vida estabelecida dentro de um status quo. Então, agora eu sou classe média. Então, todo mundo pensava que era classe média. E não foi bem assim. Tanto que hoje, muitos desses empregos desapareceram. Por quê? Porque a robotização do trabalho, a tal de inteligência artificial, ela vem não apenas ocupando espaços físicos, como principalmente uma segunda colonização espiritual das pessoas. Então, a maior parte das pessoas ainda fazem um trabalho físico, mas pouco a pouco os empregos vão sendo cortados e depois é tudo virtual. Isso, por exemplo, aqui, eu que fui para Salvador esses dias, em Salvador, não tem mais pessoas trabalhando nos guichês dos metrôs, por exemplo. Tudo máquina. É tudo celular ou máquina. Não tem mais nenhuma pessoa para te atender. Tanto é que aquele que guarda dentro do metrô, ele faz papel de guarda, ele faz papel de auxiliar as pessoas que não conseguem tirar um ticket via máquina, né? Eles têm que fazer também de atendimento geral, inclusive para pessoas idosas, pessoas que não conseguem enxergar, que não tem, e não tem mais essa pessoa que antigamente atendia pelo guichê, pelo menos aqui em Salvador. Então, essa aí é a robotização do trabalho. Então, aquelas pessoas que trabalhavam ali hoje estão desempregadas, ou foram para outro ramo, ou então estão desempregadas mesmo. Essas pessoas que nessas décadas de 2008, 2009, 2010, aqui no Brasil e na Argentina, se formaram nessas áreas, elas foram a trabalhar para essas grandes empresas, no caso da Argentina. Isso quem fala é a própria Cristina Kirchner. Aliás, eu tenho outro livro que eu gostaria aí, eu não consegui ver ele está em espanhol, ele se chama Problemáticas Socioambientais em Territórios Latino-Americanos, da Universidade Popular de Puebla, México. É excelente, olha, eu recomendo quem tiver ou quem achar em PDF, eu não consegui ver muito, porque às vezes muita coisa para pesquisar quando a gente é convidado a falar alguma coisa aqui, né? Mas esse livro, por exemplo, tem vários textos que falam sobre esse modelo de extrativismo e
aquelas vielas, aqueles becos e vielas desconhecidas para a grande maioria da população, que permite brechas dentro do mundo legal. Por exemplo, a fiscalização ambiental, nós sabemos que é zero. Na Argentina foi a mesma coisa, fiscalização ambiental zero, porque já estava tudo comprado. Além do mais, muitos dos territórios onde o complexo de Vaca Muerta se encontra são território indígena. Então, muitos indígenas foram removidos de seus lugares para poder dar espaço à construção de Vaca Muerta. Vamos supor que Vaca Muerta, da Argentina, é o Belo Monte aqui no Brasil. Só que o Belo Monte não trabalha com fracking, mas tudo isso que aconteceu durante o governo Dilma, vamos a transferir a ideia, pelo menos, com o que aconteceu com Vaca Muerta durante a época da Cristina Fernandes de Kirchner. E que está tendo péssimas repercussões até os dias de hoje. E eu tenho um texto aqui que está em espanhol também, que é um texto de um antropólogo, né, de um livro que se chama Petróleo, o Ouro do Diabo. Né, é o Ouro do Diabo. E aqui tem os territórios, né, ele começa a comentar os territórios em conflitos, a resistência mapuche contra o fracking em Vaca Muerta. Então, aqui começa a contar a história, né? Eu acho que vou compartilhar, se alguma pessoa tiver facilidade de poder ler em espanhol, né? Ele está em espanhol bem compreensível, né? Fala de algumas coisas bem técnicas também, muito mais profundas, mas ele dialoga expressamente com a problemática com o povo mapuche, que é maioria naquelas regiões, né? Da província de Neuquén. Logo mais, esse texto também traz uma outra visão, que é a visão expressa sobre a legislação interna do país, que não avança, e que as brechas legais, em termos de licenciamento ambiental, fiscalização, entre outras, não acompanham o processo de desenvolvimento desses grandes complexos industriais de hidrocarburos, hidrocarbonetos, exploração de gás, de lítio, que a Argentina também é um país riquíssimo em lítio, e que também, onde está o lítio, existem muitas comunidades de pequenos agricultores rurais e de indígenas, em toda a região pré-cordilheirana da Argentina, quer dizer, desde o norte da Argentina, a fronteira com a Bolívia, praticamente até o extremo onde começa, inclusive, Vaca Muerta, que é o grande complexo industrial petrolífero, né, de gás. Né? E aqui ele vem fazer esse diálogo nesse texto, um texto de 13 páginas, né, não é o livro já é grande, porque ele já vem com a história de Vaca Muerta antes que fosse sequer pensada. Né? E aí dialoga com a história durante a época do governo de Domingo Perón e a esposa dele, né? E que já estavam, naquela época, pensando de que modo servir a Inglaterra com recursos hídricos e energéticos. Né? Nós temos que lembrar também que grande parte da Bacia do Prata, o Rio de la Plata, que é o rio que vem desde as margens da Bolívia, Argentina, ele passa o Paraguai, e ele vai descendo, passa pela província das Missões, e ele vai descendo e ele desemboca no Oceano Pacífico, na frente da cidade de Montevideo, Uruguai. Né? Tá Buenos Aires aqui, Montevideo na frente. E ali é um estuário, ou seja, uma entrada de mar por sobre a terra. Né? Um estuário, seria um estuário. E essa via de comunicação entre a Cordilheira dos Andes, as partes mais altas da Cordilheira dos Andes, o Alto Peru, Bolívia, liga expressamente toda aquela região até... Então, é a via de comunicação e de exportação
de minerais, de lítio, prata, cobre, frutas também, animais, lã, enfim. Ou seja, o modelo agroexportador de fins do século XIX e século XX continua até hoje. E isso nenhum governo resolveu. Quer dizer, os governos progressistas dos Kirchner foi bom também, porque favoreceu a população mais miserabilizada. Mas em termos de economia política, como eu falei um pouquinho antes, lá atrás, está vendo? Eu avanço e retrotraio de novo. Esse modelo não foi quebrado, ou seja, a estrutura da economia política do século XIX é uma estrutura dodecanônica, como chamam os próprios economistas, inclusive desde a escola austríaca, da qual o atual o Milei, lá da Argentina, é afoito e afeito e enamorado desses autores, que é como se fosse o ex-ministro Paulo Guedes. A cabeça deles são cabeças dodecanônicas, eles não conseguem desatrelar do século XIX. Mas isso aí, justamente, é o discurso dessas figuras que faz com que as grandes empresas vão minando os territórios, vão desafetando eles, né? Vão, inclusive, se adentrando dentro do Congresso Nacional, seja lá, ou seja aqui, ou seja, inclusive, em qualquer outro país da América Latina. E eu estou tratando de coisas que a gente está falando do conflito Brasil-Argentina, mas isso é um problema geral em todas as regiões, inclusive nas Guianas, Suriname, Guianas Francesas. Então, é um problema generalizado. Isso aqui é só porque é emblemático por ser as duas nações mais importantes da América do Sul e da América de um modo geral. São dois grandes poderosos, Brasil e Argentina, que disputam, inclusive, mercado internacional e mercado de consumo internacional. E agora entram essas figuras, como Milei, que mediante um decreto, ele entrega, ou ele entregou as propriedades da Argentina, principalmente a Patagônia, a mãos dos estrangeiros. Já estavam essas figuras aí, inclusive desde a época dos Kirchner, e eu vou citar só duas famílias, a dos Lewis, Lewis com W, e os Benetton, Benetton com 2T, é uma família italiana, poderosíssima do norte da Itália, que trabalha inclusive no ramo de moda, né, da moda, das roupas, né, das grifes e também dos perfumes. Em Milão, na cidade de Milão, tem uma grande galeria que se chama Vittorio Emanuele. Pode fazer pesquisa ali no Google, que eu não estou falando besteira não. E essas grandes galerias Vittorio Emanuele, os grandes proprietários é a família Benetton. A família Benetton, por sua vez, elas são fiduciárias de grandes empresas mineradoras que agem, cada um nos seus respectivos países, que, por sua vez, alimentam esse financeirismo atual que nós estamos vivendo e que, por sua vez, bancam o maior trilhardário da história do planeta, chamado Elon Musk. Então, aí, tá vendo, galera, agora já estamos chegando já na parte mais, né, aqui onde... É uma coisa impressionante, galera. Isso aqui, ó, a família Soprano, quem assistiu a família Soprano, que era um grande seriado, uma grande série que passava dos anos 90, ou até o Poderoso Chefão, eles são, não sei, eu acho que devem ser sacralizados, porque o que nós estamos vendo hoje é realmente é desorbitante. Eu não tenho um adjetivo que qualifique esse momento que nós estamos vivendo, não apenas aqui no Brasil, como no contexto geral da América do Sul, e nem falar do que está acontecendo no Oriente Médio, que também se linka com as mesmas questões de petróleo, de gás, de lítio, especulação imobiliária e afins. Vou dar um lapso aqui para as falas do meu querido amigo Geraldo, mais uma vez agradeço, Mari Compuxê, por Mai, como nós dizemos em Mapuzungu.
Ludwig, os papos da gente são muito incríveis, o problema é que eles nunca acabam, né? Que é bom que nunca acabe, mas assim, a gente tem as ideias meio alongadas e o pessoal tem pressa, quer encurtar tudo e tal. Mas, bicho, deixa eu fazer um comentário que eu acho que é pertinente. Os comentários que apareceram aí ao longo da live eu coloquei na tela, né, para contemplar as pessoas que mandaram, então não surgiu nenhuma pergunta específica, então eu segui. Mas eu quero fazer um comentário aqui, Ludwig, passando por um ponto que você abordou, que eu acho que é muito sensível, que é a leitura que os povos indígenas têm da terra, a sensibilidade de ter no próprio corpo as relações que abstrai da natureza impactada. Isso é algo comum a muitas pessoas, né? Independente de etnia, nacionalidade, enfim, e assim, no meio popular é muito comum as pessoas terem essa dor e não revelarem, porque o progresso é assim mesmo, né? Então o cara é operador de trator, ele foi criado com o chazinho da mãe dele e ele é obrigado a passar em cima da natureza. E aí, cara, o que me pega é o seguinte, hoje é o dia da educação ambiental. Não sei se você viu aí nas redes, né, um tremendo alarde e tal. E a nossa educação ambiental, a maior parte das pessoas que trabalham com isso acreditam nos processos de sensibilização para a natureza, o que é muito válido, mas não fecham a conta na desconstrução dos modos de produção, no impacto que isso traz para a natureza. Então, eu sou sensibilizado, eu amo a natureza, eu amo os animais, eu sinto muito pelo que está acontecendo, mas eu não sei quem fez esse trator que eu estou operando, como ele foi fabricado, com que matérias-primas, né? Você abordou isso, você passou por essa questão, e me chama muito a atenção, cara, que o capital conseguiu criar uma lógica de educação ambiental em que você fala do meio ambiente e não fala dos modos de produção. E não por acaso, as empresas que você cita e que trabalham com essas questões não são as empresas que fazem publicidade de atacado, não. São as empresas que ficam no primeiro setor e que poucas pessoas têm dimensão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dissimulação, né, que é construída em torno da história do que as pessoas consomem, do que elas usam, ou seja, nós queremos uma sensibilização para a natureza, mas não queremos entender como o capital impacta essa natureza e qual é a história de tudo isso que está na linha de consumo. Vou devolver a palavra para você, nós estamos com 1 hora de live, mas para a gente isso é pouco, então eu vou deixar correr e daqui a pouco a gente vê o que faz. Uma das suas falas aí, acho que é muito pertinente, né? E queria falar justamente sobre essa relação que nós temos com a terra. Primeira coisa, o conceito de terra para nós, ele independe de onde nós estejamos, em termos físicos e geopolíticos. A terra para nós é algo que ele a terra é vida, a vida é terra. É por isso que nós não temos o significado de morte dentro desse conceito ocidental ou ocidentalizado. Porque para nós, inclusive, o nosso composto orgânico, ele é produtor e reprodutor de outras vidas. Podem ser humanas ou não. Inclusive, isso aqui se atrela com as mais antigas sabedorias milenares de outros lugares do mundo, de muito antes de qualquer essas civilizações pós-Império Romano. Né? Os povos semitas, os assírios, os babilônicos, as grandes culturas, inclusive as grandes culturas indígenas, mal denominadas aztecas, que são mexicas, mas os maias, os incas, o próprio meu povo mapuche, os povos indígenas do Brasil, os povos indígenas das Guianas, do Suriname, os povos afros, inclusive do Caribe,
inclusive daqui mesmo da Bahia. Todos nós, em nossos genes, em nossa memória, eu quero aqui, inclusive, falar de memória comunicativa, que é a memória genética, ela é comunicativa, porque ela transpõe para os sucessores algum conhecimento em onde a gente, no atravessar dessa vida, a gente vai descobrindo, não, vai desencobrindo dentro de cada um de nós. Então, a nossa ligação espiritual com a Terra é a ligação com a vida é a Terra. E o território, o conceito de território, ele é o conceito que traz justamente essa segurança espiritual que é compartilhada. Compartilhada com quem? Com todos os seres vivos, sejam eles humanos ou não humanos. Então, quando você fala justamente dessa relação que nós temos, não é que deveria ser essa relação. Essa relação é para quem, ou para aqueles, ou para aquelas, que já sentem que elas são parte dessa vida, desse território, dessa terra e, portanto, desse território. Isso seria o que, inclusive, em filosofia, nós conhecemos como o em si. Agora, o para si, ele vê tudo isso como se estivesse lá fora e que só em determinados momentos eu me ligo a ela. A ela quem? A natureza, a terra, aquele território, porque tem uma praia, porque lá tem uma cachoeira, lá porque tem uma caverna com estalactites, estalagmites. Mas depois que essa pessoa vai embora, ela volta ao seu meio urbano, ela perde completamente a ligação e ela não se religa com aquilo. Por quê? Porque ela já tem um ethos ocidentalizado, que a maioria de nós temos ainda isso, porque nós vivemos dentro de um mundo extremamente ocidental. O Brasil também, por mais culturas indígenas ou afros, ela tem um ethos ocidental. Basta ver somente a arquitetura, né, a estética das grandes cidades, que matou rios, inclusive, para ela poder ser uma grande cidade. Aliás, você que está lá em São Paulo, Geraldo, você sabe que estão festejando os 400 e tantos anos da cidade de São Paulo. Mas ninguém vai para ver quantas pessoas foram assassinadas, massacradas para fundar São Paulo de Piratininga, na época dos bandeirantes e dos jesuítas. A cidade de São Paulo ela foi construída em cima de um grande cemitério de seres indígenas e não humanos, e foi também palco de grandes extermínios, de grande limpeza étnica e espiritual, por meio de que? Da evangelização, do catecismo, né, para cooptar as mentes, e essas mentes, seus corpos, trabalhassem para o grande senhorio da época, formado pelos bandeirantes paulistanos, que vêm, né, os bandeirantes vicentinos. Então, a gente faz essa ligação de como a Terra tem, para nós, um sentido espiritual e como ela foi deturpada por esse sentido civilizatório que nós estamos atravessando, que são os 5 séculos e mais de colonização, e ainda a gente não conseguiu sequer sair desse processo. São 5 séculos e mais. Então, muitas dessas coisas que eu trago aqui agora, são coisas que eu trago justamente para dizer para as pessoas que esse modelo de extrativismo é um modelo que se contemporiza na medida em que a tecnologia avança para que esse modelo de pensamento de dilapidação, de destruição, de limpeza étnica, perseguição aos povos originários, redução de suas terras, destruição da mata, das florestas, o
a impermeabilização do solo. Todas essas coisas trazem graves problemas para as pessoas e trarão mais problemas ainda na medida em que essa natureza, esse para si de alguns, vai mostrando para essas pessoas que ela é parte de nós, como nós somos parte dela. Os que já sabemos que temos a natureza em si mesma, composta inclusive pela nossa organicidade físico-química, nós temos menos problemas com ela, porque justamente ao compreender isso, a gente compreende a dimensionalidade da destruição que se está vivendo, em tanto que sistema predatório marcado pela economia política. Agora se fala em bioeconomia, lá na Argentina também falam de bioeconomia. Bom, o que é bioeconomia? É a continuidade do modelo exploratório que serve ao grande capital, que serve a Elon Musk, que serve ao senhor Benetton, ao senhor Legos, e também deixa o Estado em xeque. O Estado não tem mais garantias que garanta para as pessoas uma justiça ambiental, uma justiça territorial, uma reparação histórica. Se não foi no seu tempo de progressismo, menos será agora. Ludwig, eu não vou começar a falar, prometo, tá? Eu só entrei aqui para meio que dar um sinal de tempo, que já são 8h10, né? Nós temos um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, do José Soares, que eu acho que está na medida para a gente encaminhar essa live para o final, lembrando que essa é a primeira de outras que nós vamos fazer dentro dessa linha, desses temas, né? Essa primeira, na verdade, live compartilhada, live de entrevista desse ano. Estou, assim, super contente com a sua fala, Ludwig. Sinceramente, por mim, ficaria ouvindo aqui. Eu acho que falta até uma cerveja, tal, mas a gente vai continuar essa história. Eu vou colocar na tela essa pergunta do José sobre a continuidade do processo para você encaminhar para o final da live, tá bom? Está conseguindo ler, querido? Você está sem som. Você está mutado, Ludwig. Aí está. Sim, eu entendi a pergunta. Quais são os caminhos que deveríamos tomar ou devemos tomar? Então, não existe um caminho. Existem vários caminhos, várias saídas, né? Uma dessas grandes saídas, pelo menos aqui, esse humilde servidor é o que acredita. Uma dessas grandes saídas é que a população comece a ouvir mais a voz dos indígenas. Acho que isso é principal. Nós temos aqui, por exemplo, um parente, Ailton Krenak, que, independendo de algumas críticas que as pessoas possam ter, mas ele nos está deixando um legado desse grito de alerta, desse grito de socorro da terra. No campo prático, digamos assim, da política, considero que a esquerda deva se colocar mais à esquerda do que já foi, que hoje não é mais, a partir das demandas dos povos indígenas, dos povos originários. Por quê? Porque todas as lutas indígenas reúnem justamente todas as condições para impedir que esse avanço predatório desse modelo de civilização, modelo ocidental, continue, a fim não somente de devastar as vidas não humanas, as águas, os rios, os pássaros, os oceanos, contamine as águas, polua, né? Senão também esse modelo é um modelo de suicídio coletivo. As pessoas comuns, elas são muito famintas de saber o que está acontecendo. A grande mídia, quando vai falar de questões indígenas, ambientais, sempre lá embaixo, o último da lista, não é prioridade.
nem sequer é segunda prioridade, não é quinta, sexta prioridade. Quando se fala assim muito veloz, muito ligeiramente. Então, a grande maioria da população brasileira, e na Argentina também, isso aqui, o modelo da mídia, inclusive ontem fui convidado por uns canais para falar sobre o poder midiático em função das lutas indígenas e ambientais. E eu falava que não tem espaço na grande mídia, quase em nenhum lugar, quando se fala sobre povos originários e luta ambiental. Por quê? Porque a grande mídia é dominada também por esse modelo agroexportador, por esse modelo de agronegócio, por esse modelo de extrativismo de recursos hídricos, de recursos energéticos. Eles também dominam a grande imprensa. Os comunicadores das redes em YouTube, quando falam, elas falam sem convidar alguém dos povos indígenas, que tenha conhecimento em meio ambiente, que tenha conhecimento em legislação, não convidam eles aos seus programas. Eu vejo essas TV 247 aqui, eu não tenho medo de falar, porque eu acho legal, só que eles quando falam, inclusive eu já fiz essa crítica nos chats deles lá, não chamam, não é que tem que chamar eu, tem que chamar alguém, um indígena daqui que sabe, que conhece também sua cultura e sua língua. Se é um Tupinambá, se é um Guarani, se é um parente Terena, se é um parente Guarani Kaiowá, tem que chamar alguém daqui. A grande imprensa não faz isso e a média imprensa também não faz. Então, a grande massa uma maioria significativa da população não tem acesso a esses conhecimentos e a uma informação medíocre, praticamente dúbia, enevoada. Então, o que nós precisamos fazer? Essa é mais uma saída. As pessoas que estão assistindo essa live, ou que vão assistir, que compartilhem. Compartilha com a senhorina ali, com a diarista, compartilhe com o rapaz que está ali vendendo água de coco, o outro que está, o camelô, ou aquele pai de família que vai pegar o... Tem que compartilhar. Compartilhar pelas redes. Não é um tema de, porque é chato. Não é chato. As pessoas nem imaginam o que é a nossa dimensionalidade indígena. Muitas pessoas ainda pensam, o índio não trabalha, é preguiçoso. Gente, você tem que fazer uma vivência numa aldeia. Esses índios aí não sabem nada, não sabem... Gente, vocês têm que conversar com os pesquisadores e pesquisadoras indígenas, que não são poucas. Converse com elas. Tem gente aí que já está se formando nas grandes universidades e voltam para a sua comunidade. Essas são as pessoas que têm que dar voz, porque elas têm no corpo e no espírito a saída também, porque não existe uma saída. A gente não pode, só para terminar, a gente não pode cair no discurso unilateral. O grande Nelson Rodrigues já avisou, toda unilateralidade é burra, toda unidimensionalidade também é burra, porque são muitas saídas. Se eu trago uma das proponências, que é uma visão a partir da visão dos povos originários, dos meus parentes, dos nossos parentes, essa é uma das saídas, mas existem outras. Vocês podem criar seu próprio microecossistema em casa, vocês plantarem sua própria batata, vocês plantarem uma árvore, como eu estou fazendo aqui, onde eu estou aqui num pequeno pátio, aqui um recinto que tem bastante área verde, para plantar árvores, vem os pássaros, tem qualidade de vida, porque a qualidade de vida não é o Estado que vai dar para vocês. O Estado não quer qualidade de vida, o Estado quer que você trabalhe e estude para continuar trabalhando, para manter o Estado, as grandes corporações, o fulano de lá, não sei o quê. É isso, não tem um imposto e tributo, existe desde o Império Romano, e a finalidade sempre é a mesma. Agora, lutar contra isso, a gente perde tempo, inclusive, para pensar outras saídas, além dessas duas que acabei de comentar. São duas que eu estou trazendo. E existem várias saídas. Agora, o que não pode existir são saídas fragmentadas.
mesquinhas. Ah, não, porque isso é meu, eu que fiz, eu que estou com... Quando a gente traz esse discurso na semântica, na linguística, através da fala, a gente reproduz todo o modelo ocidental. Isso é uma saída que cada um de nós deve fazer, se policiar, porque a gente até na palavra reproduz dominação, reproduz supressão, reproduz a opressão, reproduz racismo, reproduz discriminação e, por fim, reproduz o separatismo, a separação, aquela velha história homem-natureza, reproduz. Não existe uma natureza lá e um ser humano cá, isso é uma visão antropocêntrica que já não tem mais escapatória, ela deve acabar. Quanto tempo vai passar, não sei. Mas existem várias saídas. Brasil e Argentina, hoje, está numa disputa política difícil, de difícil resolução. Mas somente a pressão popular nas ruas, no Brasil, na Argentina e no mundo inteiro, pode vir frear essa voracidade dessas grandes empresas aliadas com o Estado, que não visam em nada, absolutamente em nada, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, uma água para se beber, uma alimentação para se alimentar, para comer. Então, essas são coisas que cada uma das pessoas tem que abrir essa janela da consciência e começar a entender que ela não está longe do seu meio, do seu entorno. Ela é o entorno, se ela é produtora e também modificadora desse entorno, dessa realidade. Basta para isso somente querer. Agradeço muito ao canal aqui Clima Popular. Desculpa aqui se eu me embrulhei um pouco. É um tema bastante complexo. Não é um tema que dá para realizar numa hora. Não existe educação ambiental em meia hora, em 5 minutos. E não existe também línguas indígenas, culturas indígenas, sem um consentimento da grande instituição, o Ministério de Educação, que tem que fazer também esse trabalho de convidar parentes, quilombolas, camponeses, para dentro das escolas, dos colégios e das universidades, ensinarem justamente as pessoas, inclusive, a plantar e a colher. Obrigado. Ludwig, abrimos o precedente, é uma de várias lives que nós vamos fazer, concordo com você, não existe educação com relógio na mão, mas nós temos outras premências, inclusive do canal, porque assim, a visibilidade disso aqui também vai depender do tempo dessa live. Muitas vezes as pessoas batem o olho e falam, nossa, 2 horas de live, eu não vou ver. Nós chegamos aqui a fazer lives de 2, 3 horas, para mim é um prazer, eu gosto muito de conversar, eu acho que a troca oral é o grande caminho para a gente conseguir o entendimento de fato. Se a gente quer falar em educação, a gente está falando em educação em escala oral, né? Principalmente nesses processos ligados ao entendimento de mundo, algo que se possa chamar de cosmovisão, que está perdido na cabeça das pessoas, justamente como você disse, está fragmentado. Mas eu não vou abrir mais janela aqui, tá? Vou agradecer pela sua presença, agradecer pela participação de todos que estiveram conosco, deixei rodando e está nos comentários também o Pix do canal do Ludwig, para quem quiser fazer uma presença, né, de repente fazer uma contribuição voluntária, porque a gente vive disso. Nós aqui, Ação Clima Popular, também vivemos disso, tá? O que mantém a independência da gente, o que permite a gente usar a nossa voz modulada conforme as nossas pautas, são essas contribuições. É isso que dá o sustento para a gente tocar o barco, não só com a independência, mas com a tranquilidade de continuar pautando, de continuar dizendo e trazendo essas questões. Ludwig, muito, muito obrigado, tá? Queria muito continuar, e assim, daqui eu acho que uma das ideias que pode sair é a gente fazer um debate mais amplo, mais longo, talvez, um debate fechado num grupo de interessados, alguma coisa assim, porque realmente é um tema muito complexo, muito instigante e é muito prazeroso, por mais doloroso que seja, porque lida, né, com processos de dor muito
profundos também. Né? Mas é isso, velho. Vou tirar nossa live do ar. Eu acho que por enquanto está de bom tamanho. Tá? Logo mais eu anuncio a live da próxima semana. Já está no ar a história do Abrace uma Ação. Não sei quem já viu aí, estou divulgando, mas a ideia é que cada um traga a sua contribuição específica para um processo direto. Então, olha, vamos fazer uma roda de conversa na associação tal. Você banca o lanche, você banca o aluguel das cadeiras, você banca o equipamento de som, ou você banca a minha mentoria. Não importa, o que importa é que passa a ser uma participação mais dirigida, tá? E nós vamos falar mais disso na próxima live. Tá bom, galera? Boa noite para todos, tá bom fim de semana e fiquem todos bem. Obrigado, valeu!